Olá! Estamos aqui reunidos para mais um vídeo no nosso amado canal do YouTube da Jusnova Mediação. Hoje a gente vai falar sobre regime de bens na união estável e no casamento. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque uma grande amiga minha vai se casar. Ela me ligou um dia e disse: Giovana, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso escolher se eu me caso, né, com o casamento ou se eu faço uma união estável. O que muda na minha vida, né? O que isso implica? Quais são as consequências jurídicas ou não para essa escolha? Qual regime de bens eu tenho que escolher? O que significa comunhão parcial de bens? O que significa separação total? O que significa comunhão universal? Ela estava perdida e precisava de um pouco de direcionamento, né? Mínimo direcionamento para poder entender aonde melhor, né, a família dela se encaixaria. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para tentar também dar uma ajuda aí para quem está nessa fase de escolha entre união estável, casamento, qual regime de bens, por que se escolher um regime de bens, se não se escolher, o que acontece. Então, o meu intuito aqui não é exaurir esse tema, né? Não é chegar ao fim dele, até porque dificilmente se chega a isso, porque é um tema bastante complexo, com muito detalhe. Cada detalhe faz toda a diferença para o todo, cada detalhe faz toda a diferença para que as necessidades da sua família sejam atendidas e para que você consiga encaixar tudo aquilo que você quer enquanto família dentro de um único regime, dentro de uma união estável ou dentro de um casamento. Então, a minha intenção aqui é justamente ser algo bem por cima, um conceito bastante didático, não muito técnico, né? O menos técnico possível, para que possa ficar realmente mais claro e tirar um pouco esse juridiquês, tá bom? Se você já gostou dessa introdução, já conhece muita gente aí que tá nessa fase de casar, nessa fase de fazer essas escolhas, de se unir em união estável, de entender essas diferenças, já salva esse conteúdo, compartilha com seus amigos. Não deixa também de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Ative o sininho, não perca nenhum vídeo, nenhum conteúdo. A gente faz tudo aqui para que você possa sempre curtir com a gente. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as diferenças, né, básicas entre união estável e casamento. Acho que a primeira grande diferença é o estado civil. Quando você se une em união estável, você não tem o seu estado civil alterado, ou seja, você continua se apresentando como uma pessoa solteira, apesar de ser uma pessoa que está dentro de uma união estável. Já para o casamento, a pessoa que se casa, que faz o seu casamento, passa a ter o seu estado civil alterado, ou seja, você passa a se apresentar como uma pessoa casada. Então, quando você vai preencher a ficha ali de cadastro no médico ou em qualquer lugar, você vai colocar ali sendo casada a partir de um casamento ou solteira a partir de uma união estável. Isso pode parecer nada, mas pode fazer uma grande diferença para algumas pessoas. Bom, um outro ponto que também difere é o momento do rompimento, ou seja, é o momento de se colocar um fim nessa relação. Para a união estável, nós falamos a dissolução, né? Nós fazemos a dissolução da união estável para colocar um fim nessa relação. Para o casamento, se chegar ao fim, nós fazemos o divórcio. Então, são nomes técnicos diferentes, mas não só o nome, a forma de se fazer também é bastante diferente. Já vou aproveitar o gancho e dizer que o casamento é uma instituição, né? É uma forma de se unir bastante burocrática, muito mais do que a união estável. Então já é um alerta aí para quem para quem não é, na verdade, né, um amante da burocracia. Realmente o casamento pode te exaurir bastante, porque requer muita paciência e burocracia, tanto para se iniciar quanto para se encerrar. O divórcio ele pode ser bem mais complexo do que uma dissolução de união estável. Apesar de que, com a mediação, o divórcio pode ser feito de uma forma bem menos complexa, bem menos desgastante,
que não tome todo o tempo que você tem disponível e que você consiga ter um maior controle do investimento para isso. Você vai saber o quanto você vai investir para fazer, você vai saber o quanto você vai despender de tempo para poder fazer isso acontecer. Então, realmente faz toda a diferença que o seu divórcio seja feito na mediação de forma extrajudicial, ou seja, fora da justiça, tá? Bom, independentemente de se você ter a sua relação oficializada a partir de uma união estável ou a partir de um casamento, você vai precisar fazer a escolha do regime de bens. O que acontece se... Bom, vamos começar do começo, desculpa, mas assim, o que significa essa escolha do regime de bens? Significa que são, né, as regras pelas quais você vai gerir o seu patrimônio como casal, ou seja, é a forma como aquele casal vai se organizar para gerir o patrimônio, tanto o patrimônio que vem antes, quanto o patrimônio que será construído durante essa relação, quanto o patrimônio no momento do rompimento dessa relação, ou seja, essas regras que cada um desses regimes tem vão fazer todas as diferenças, é maravilhoso, toda a diferença em 3 momentos do casal. Primeiro, no momento em que você se casa ou que você se une. Segundo, no momento do divórcio ou da dissolução da união estável. E terceiro, no momento da morte. Nesses 3 momentos da vida de um casal, essas regras que são ditas pela escolha do regime de bens vão fazer toda a diferença de como que o jogo, como que tudo vai acontecer. Por isso que essa escolha no momento ali de início é tão importante. E por isso, mais uma vez, também é tão importante você ter consciência daquilo que você está escolhendo. E como que você vai ter consciência, né? A partir do momento que você escolhe, que você entende todas as opções que você tem disponível, você vai ter um maior conhecimento para poder fazer a melhor escolha para sua família. Por isso é tão importante. Agora, eu quero explicar uma parte que é um pouquinho mais técnica. Eu não vou entrar tanto no detalhe, mas eu sinto que eu preciso explicar um pouco aqui. Se você não fizer essa escolha do regime de bens no momento da sua união estável ou do seu casamento, a lei vai subentender que você escolheu o regime parcial da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque a lei fala, se não se escolher nada, se não deixar isso claro no momento do início, vamos subentender, ou seja, a regra da lei é que o casal, né, vai ser gerido, né, o patrimônio do casal, essa gestão vai ser executada a partir das regras da comunhão universal de bens. E o que significa essa comunhão universal de bens? Significa que todos os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento serão dos dois, né, basicamente. Então, tudo que você tiver depois do casamento em conjunto a título oneroso, aquilo vai ser dividido entre o casal no momento de um divórcio, no momento de uma dissolução ou no momento de morte. Aí tem alguns detalhes também para o caso do momento de morte. Aí entra em direito sucessório e aí pode mudar todo o contexto aí da coisa. Por enquanto, né, eu não quero aprofundar nem entrar em muitas questões, porque é tipo uma teia de areia. Você começa a falar de uma coisa, tem que falar da outra, aí tem que explicar outra, tem que explicar outra, e aí vai todo mundo ficar maluco. Então eu não vou entrar nisso. A única coisa que é legal explicar aqui bem por cima é que, caso você não escolha nenhum regime de bens, você vai se encaixar naquilo que a lei subentende que é a regra, que é a comunhão parcial de bens. Vamos supor que você entendeu, você se consultou com um mediador advogado e você chegou à conclusão que você quer outro regime de bens e não aquele que a lei coloca, né, como regra. Aí você vai fazer um pacto antinupcial, que é o quê? É um contrato feito por escritura pública no cartório, onde você vai explicar que você quer outro regime de bens e qual será esse regime de bens e como isso vai acontecer. Você vai declarar ali a sua vontade nisto que a gente chama pacto antinupcial, que é um contrato, é um papel onde você vai colocar as suas regras de acordo com aquele regime pelo qual você está escolhendo. Tirando o regime parcial de bens, quais são os mais usuais? Existem outros, eu não vou falar de todos, porque os outros já caíram quase que em desuso.
Os mais usuais são ou a regra da lei, que é a comunhão parcial de bens, ou a separação total de bens, aonde o que é meu é seu e o que é seu e nada se comunica, ou a comunhão universal de bens, que é o quê? Tudo se comunica, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Então, essa é a definição bem, assim, rasa, mas a mais didática possível. E aí você faz o pacto antinupcial, onde você vai declarar que você não quer aquele regime que a lei estabelece, que você quer outro, qual é esse outro e quais são as regras desse outro. E aí você vai fazer uma escritura pública, isso vai ser um documento lavrado no cartório e que você vai ter aquelas regras como a regra de gestão de patrimônio, a regra de tudo que você vai adquirir ao longo da sua vida enquanto casal, como aquilo vai acontecer e tudo mais. Bom, eu queria terminar esse vídeo dizendo mais uma vez da importância de você se constar com um mediador advogado para você poder ter o conhecimento de todos os regimes de bens que estão à sua disposição. São muitos, apesar de não a maioria deles não estarem mais em uso, né, não serem mais tão comuns, eles existem, estão aí para nos servir. É importante que você saiba quais são, qual é a definição de cada um deles e se eles se encaixam nas necessidades da sua família que você está formando. Então, isso é bastante importante, tá bom? Bom, qualquer dúvida, sugestão, podem sempre mandar aqui. Isso é um canal de via aberta, de total possibilidade de troca. Então, fiquem sempre muito à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Era isso. Obrigada.